Então vamos, gente. Boa noite, né? Sejam todos muito bem-vindos, né? Mais uma vez, agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, né? Buscando conforto, fortalecimento para a nossa caminhada, para o nosso espírito, saúde, né? Para o corpo físico e espiritual. Então sejam todos muito bem-vindos. A página que eu vou ler hoje é do livro Fonte Viva. É o capítulo 131, no campo social. Ele respondeu e disse-lhes: dai-lhes vós de comer. Marcos capítulo 6, versículo 37. Diante da multidão fatigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos: dai-lhes vós de comer. A observação do mestre é importante, quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte, sem a garantia do farnel. O mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que aos cooperadores do Evangelho, perante a turba necessitada, compete tão somente um dever, o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo, vencido de cansaço, mas, ainda e sempre, vemos a multidão crescente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, vergastada pelos invisíveis azorragues da discórdia e da incompreensão. Os colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecê-la com o pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina ou a imobilizá-la com o desânimo, mas sim a nutri-la de esclarecimento e paz. Cadê, gente? Mas sim de nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Se te encontras diante do povo com o anseio de ajudá-lo, se te propões contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebelião e desespero. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com o teu bom exemplo e com a tua boa palavra. Não ouvides a recomendação do Senhor. Dai-lhes vós de comer. Emmanuel. Então, o que Jesus vem dizer para a gente quando ele fala no campo social? E quando ele diz, ele respondeu e disse-lhe, dai-lhes vós de comer. Aqui no caso, quando ele falou isso, porque as pessoas vinham de longe, né? Para poder ouvir o Cristo. E muitas às vezes não tinham nem condições, né? Eles iam pela fé mesmo, levado pela força de vontade de querer conhecer aquele Espírito tão falado que realizava, né? Vários milagres. Mas aí o que o Cristo, o que o Emmanuel vem trazer para a gente nesse texto, é que nós temos que levar aos nossos irmãos de caminhada o alimento espiritual. É matar a fome espiritual daqueles irmãos que estão andando sobre a terra sem esperança, desesperados, ansiosos, com medo do amanhã. Então nós que já temos um conhecimento, que já possuímos o alimento espiritual, que a gente possa estar levando para esses irmãos esse conhecimento para fortalecer, para fazer com que eles refaçam a esperança, acendam nele a luz divina, a luz da fé, a luz da esperança, para seguir caminhando, que vamos encontrar sim percalços, obstáculos, sofrimentos, mas que não estamos caminhando sozinhos. Que se buscarmos os ensinamentos do Cristo, vamos conseguir passar por isso tudo
e no final agradecer essa oportunidade. Então é justamente isso que o Emmanuel vem mostrar para a gente. Que todos nós que estamos aqui temos condições de ajudar a um irmão que se aproxima da gente. Ou seja, por um alimento material ou por um alimento espiritual. Nós só vamos saber disso no momento que ele estiver à nossa frente e o que ele vier buscar em nós. Então, mas que nós temos condições sim, de auxiliar, nem que seja com um abraço, para aquele irmão sair dali se sentindo mais forte com aquela energia do bem que você proporcionou a ele. Então é isso que ele fala, que nós temos que prestar atenção, que todos nós, no campo social, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós podemos auxiliar, assim como muitas vezes julgamos que estamos auxiliando, mas no fundo, nós estamos sendo auxiliados, não é verdade? Então que a gente possa permanecer, né, envolvido nessa luz, e vamos rogar a nossa irmã Flávia, que tão bem, né, maravilhosa, minha amiga, se ofereceu para fazer a nossa oração. Anda, linda. É muito bom ter essa garota aqui, que eu já conheço há 200 anos. Porque todo mundo que vem fazer oração é o que mais ganha, né? E Haroldo Dutra sempre diz isso, deveria ter um dia para a gente trabalhar só oração. Verdade. Também para ter esse treinamento. É porque o pessoal tem vergonha, né? Sim, mas aí você vai aprendendo a ter esse treinamento para poder... Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto, por favor, com os olhos fechados, tentando manter todos os nossos problemas, preocupações à parte, para que nesse momento sejamos envolvidos pelo manto de Jesus Cristo, esse manto de luz, de iluminação, nos clareando, permitindo que nossos mentores se aproximem de nós, para que possamos aproveitar o máximo de estudo da noite, onde será feito pelo nosso irmão Jorge, que ele também possa ser auxiliado pelos guias e mentores dessa casa, em especial o Órion, Dr. Bezerra de Menezes, a todos aqueles que estão atuando nesse recinto, nessa casa, tão bem abençoada pela paz, pela caridade de cada um que se encontra aqui, através dos médios que estão disponíveis, se colocaram disponíveis para estar atendendo a todos nós. Então, com essa bênção imensa que a gente sempre recebe, podemos estar iniciando a primeira parte dos trabalhos da noite, que é o estudo, e logo a seguir a segunda parte, que é a prática realmente do atendimento fraterno, do atendimento de acolhimento, onde a gente poderá colocar os nossos anseios, nossas colocações a par e ser ajudado de forma tão gratificante. Mestre Jesus, muito, muito obrigado. A palavra é gratidão. Assim seja. Esqueci de falar que o Jorge é meu filho. Ninguém sabe que o Jorginho é filho da Flávia. Boa noite a todos os irmãos, a todas as irmãs aqui presentes. É com muita alegria, com muito carinho que estamos aqui hoje para falar de um tema muito importante, muito mais que especial, que é o Sermão do Monte. Esse estudo ele possui uma ênfase nas bem-aventuranças, que é uma parte do Sermão do Monte. A gente pode encontrar ele lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. Ele é, sem dúvida, o mais conhecido dos discursos de Cristo, é o Sermão da Montanha, onde ele expõe resumidamente todos os ensinamentos espirituais que tinha como objetivo ministrar. Então, nesse momento, Cristo ainda estava montando, tinha acabado de montar o seu apostolado, e existia a necessidade de instruir os apóstolos e também todas aquelas pessoas que naquele momento já iam ter com Cristo, já o admiravam, iam atrás dele buscar uma cura
um alívio para uma dor, né? Seja ela física, seja ela espiritual. Então surgiu essa necessidade, então Cristo vai ao monte e transmite ali um ensinamento muito popular, com uma fala muito simples, muito clara e muito objetiva. Então, vamos adentrar, né? Vamos mergulhar no assunto. Existe um livro de Leon Denis chamado Depois da Morte. É um livro muito bom, aonde ele faz o seguinte comentário sobre o Sermão do Monte. O Sermão da Montanha, né? Uns chamam de Sermão do Monte, outro Sermão da Montanha, outro Cântico das Montanhas, Cântico das Bem-aventuranças. O Sermão da Montanha condensa e resume o ensino popular de Jesus. Aí se mostra a lei moral com todas as suas consequências. Nele, os homens aprendem que as qualidades brilhantes não fazem sua elevação nem sua felicidade, mas que só poderão isto conseguir pelas virtudes modestas e ocultas, a humildade, a bondade e a caridade. Então, Leon Denis nos mostra que nesse momento, Cristo, no sermão, né, na fala de Cristo mais conhecida, ele transmite ali de uma forma muito didática, muito simples, todo o seu conhecimento. Ou seja, tudo aquilo que ele veio trazer para a humanidade está lá no Sermão da Montanha. E para nós, né, que nós temos hoje a condição de estudar as bem-aventuranças de Cristo, por exemplo, à luz da doutrina espírita. A gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, à luz da doutrina espírita. Por quê? Pega-se o ensino de Jesus e os Espíritos vêm e nos explicam, nos auxiliam. Então hoje a gente tem uma forma ainda mais fácil de estudar, mas de certa forma sempre tivemos, de um jeito muito simples e muito fácil, porque as bem-aventuranças formam a espinha dorsal do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas das vezes a gente se preocupa, como fala aqui, com as qualidades brilhantes, ou seja, com a matéria. Tudo que é material, uma roupa bonita, uma joia bacana, um celular do ano, mas a gente deixa as questões do espírito de lado. A gente sequer faz uma leitura edificante. Muitas das vezes a gente sai de casa sem fazer uma oração, por exemplo, né? Então, a gente se apruma igual um pavão, mas esquece das questões do espírito, ou seja, de adquirir bases como a humildade, a bondade e a caridade, bases que vão nos auxiliar, vão permitir que nós adentremos no reino de Deus. Trouxemos aqui alguns dados, né, antes de mergulharmos, geográficos e temporais do Sermão do Monte. Aqui, no mar de Genezaré, né, no mar. Só um minutinho. Rio Letes, perdão. Aqui conhecido como Rio Letes, Mar da Galileia, na verdade é um lago. Cristo estava ao redor de Cafarnaum e existe um livro chamado Boa Nova, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito de Humberto de Campos. E no capítulo 11, Humberto de Campos traz uma história muito importante do que levou Jesus Cristo a trazer para nós o Sermão do Monte. Então ele fala para a gente que, difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago, enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. O Sermão da Montanha foi pronunciado por Jesus Cristo em 31 da Era Comum. Existe um movimento para tentar mudar o que a gente conhece como antes de Cristo e depois de Cristo. Então, sempre que a gente vê EC, significa depois de Cristo, Era Comum. E AEC significa antes de Cristo, antes da Era Comum. Pouco depois de escolher os seus 12 apóstolos,
Esse evento aconteceu na Galileia durante o ministério de Jesus. No capítulo 11, Humberto de Campos traz para a gente que 3 amigos de Levi, que era Mateus não era o nome de batismo do apóstolo de Cristo, era Levi, vão conversar com ele, mas só que esses 3 amigos não tinham nada para ofertar à obra de Cristo. E Mateus chama a atenção deles, né? O que vocês, que não têm nada a ofertar, vão contribuir com a obra de Jesus Cristo? Né? Um deles tinha problemas de mobilidade, então eles saem dali, eles sentem-se muito tristes, mas Cristo chega naquele momento, vê a fala de Mateus e começa a esclarecer aqueles irmãos, e quando a noite vai caindo, Cristo chama-os para subir o monte e ali traz o sermão da montanha, porque naquele momento existia a necessidade de instruir a todos, incluindo o seu apostolado, que estava ali com a missão, com a tarefa de aprendizado. Eu trouxe aqui para a gente, esse aqui é hoje, né? Como está lá, essa imagem foi tirada do Google, está um pouquinho distorcida, mas é bem aqui em cima, pessoal, ó, bem nessa região aqui, que isso aconteceu. Hoje já é uma área mais urbanizada, né? Aqui é a cidade de Cafarnaum. Cristo estava aqui, ó. Mas é claro que não tinha, né, essa quantidade de ruas que tem hoje. Em quais evangelhos é citado o Sermão do Monte? A gente tem o Sermão do Monte citado no Evangelho de Mateus, do capítulo 5, como foi falado, ao 7. E no Evangelho de Lucas, fragmentado ao longo do Evangelho. Então Lucas fragmenta todo o Sermão da Montanha ao longo do seu Evangelho. Já Mateus concentra em 3 capítulos, sendo que as bem-aventuranças, que é a ênfase do nosso estudo, está no capítulo 5. E é muito interessante, né? Quem aí tiver a oportunidade, a vontade de estudar, vai ver a percepção que Mateus tinha e a percepção que Lucas tinha do Sermão da Montanha, que é uma percepção bem diferente. As bem-aventuranças, que à primeira vista são apresentadas por Mateus em número de 9, de uma forma mais extensa, e 4 por Lucas, de uma forma mais reduzida. Uns vão dizer que Mateus citou 7, porque as 2 últimas resumem as 7 primeiras. Outros vão dizer que ele citou 8, porque a 9ª resume as 8 primeiras. Mateus, o evangelista, não é outro senão Levi, um dos primeiros discípulos a seguir Jesus. E depois que foi elevado à categoria de apóstolo, Mateus, né, sempre admirava Jesus Cristo. Ele já observava Cristo às margens do rio Letes, do mar da Galileia, e ficava ali, né, tentando entender por que aquelas pessoas iam estar com ele. Mateus era um cobrador de impostos, ele era um publicano, ele era um judeu que cobrava impostos dos judeus. Então ele era tido como a escória. Muitas pessoas não queriam estar perto dele, mas Cristo já o notava desde então. Lucas não foi contemporâneo de Jesus, não foi seu discípulo, é um evangelista porque escreveu um evangelho. Foi sim seguidor de Paulo de Tarso, a quem acompanhou em muitas de suas viagens. Então Mateus foi direto, né, contemporâneo de Cristo. Ele aprendeu tudo com Jesus. Já Lucas não. Ele foi discípulo dos apóstolos de Cristo. Ele fazia entrevistas com as pessoas que tinham estado com Jesus. Ele ouvia os discursos dos apóstolos, principalmente de Paulo de Tarso, a quem ele seguia, ele viajava, ele peregrinava e ele ajudava, né, até curando as feridas de Paulo, porque Paulo ia de cidade em cidade montando núcleos religiosos. Então, ele sofria muito, ele era agredido. Então, Lucas ia lá, limpava as feridas dele, ajudava ele. Então, a gente já pode começar a entender o porquê a percepção deles é tão diferente. Como a gente pode ver, não é o objetivo do trabalho, mas só para que a gente tenha uma comparação, uma bem-aventurança trazida por Mateus e outra trazida por Lucas. Mateus diz
Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Mateus traz para nós uma visão já compreendendo a individualidade do ser. Bem-aventurados os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Já Lucas diz: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Lucas junto traz uma pena: mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Lucas com uma visão mais personalista, mais materialista. Até por ser um médico, naquele momento, entendia a matéria. Então são duas percepções diferentes e hoje nós vamos nos concentrar às bem-aventuranças trazidas por Mateus devido à sua profundidade, devido à alta compreensão que ele já tinha da imortalidade do ser. Aqui a gente tem as 9 e a gente vai estudando hoje até quando o tempo der, porque cada uma dessas bem-aventuranças dá uma palestra dessa daqui, porque elas têm assim um teor moral muito profundo e traz para nós uma elevação muito grande. Então vamos vendo aí uma a uma. Antes disso, o Sermão do Monte e a doutrina espírita, para que a gente possa ver a analogia, a união que ambos têm. O Sermão da Montanha ou do Monte foi abordado diretamente por Allan Kardec sobre a inspiração e ditado dos espíritos superiores em 14 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo possui como sua espinha dorsal o Sermão do Monte. São eles os capítulos 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 21, 24, 25 e 27. E todos os demais capítulos possuem uma ligação também com o Sermão do Monte. Então a gente pode compreender que a gente sempre teve um material que nos auxilia a nosso progresso espiritual, a nossa evolução moral, desde que a gente tenha vontade para isso, vontade para estudar, vontade para sentar, para ler, para conversar, para ter uma conversa legal sobre algo que vai nos acrescentar na nossa vida. Trouxemos aqui um trechinho do Sermão do Monte, que não é as bem-aventuranças, mas que é muito importante para a gente. Cita Allan Kardec no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículo 3, que é a continuação do Sermão da Montanha. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faça a tua mão direita. Então a gente tem aí uma referência às chagas da humanidade, ao orgulho, ao egoísmo, à necessidade que a gente tem hoje de fazer um bem e deixar sempre uma perninha para que outras pessoas vejam isso. E de certa forma a gente faz isso de uma forma que pode machucar outra pessoa. Às vezes alguém está necessitando muito de ajuda, está ali desesperado, e a gente ainda humilha essa pessoa, permitindo que outros vejam essa ajuda, esse auxílio que a gente está prestando nesse momento, entre tantas outras coisas que a gente pode tirar de entendimento desse trecho. Essa figura de linguagem significa, segundo Kardec, não ostentar o bem que fazemos, evitar os aplausos do mundo, ser modesto na beneficência praticada, enfim, evitar todo sinal de orgulho pelo bem que fazemos, por mais insignificante que seja essa marca de caridade para com o nosso próximo, até mesmo porque se a gente já recebeu a recompensa pelo bem feito na terra, para que a gente vai receber no céu? A gente não vai receber no céu, a gente já recebeu aqui, Então que o bem que a gente faça, a caridade, que possa ficar dentro de nós, porque a recompensa a gente vai receber lá na frente, que é a nossa evolução espiritual, que às vezes é o pagar da dívida que eu tenho com aquele irmão. Às vezes, em um outro tempo, em um outro momento, eu o prejudiquei e hoje
estou tendo a oportunidade de ressarcir a ele o mal que eu lhe fiz, de lhe ajudar, de lhe auxiliar. Indo para a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados humildes. A gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo o que se deve entender por pobres de espírito. Capítulo 7, né? Bem-aventurados pobres de espírito. E tem 2. A incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhe merecerem atenção. Então, nesse momento, né, aquela pessoa que já é abastado, né, já é cheio de recursos financeiros, né, materiais, já considera ter tudo o que necessita. Aquele que tem muita inteligência e muita facilidade para resolver as coisas, já considera, né, ter tudo o que ele necessita. Mas aquele que não tem, ele está muito mais apto a ser humilde, a compreender, como eles falam aqui, ó, o homem de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprio e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas, porque eles não necessitam disso. Portanto, eles se colocam em uma posição muito superior das demais pessoas, até mesmo de Deus. Então, a gente pode compreender, né, que como a dor é importante para nós, porque ela nos faz refletir, ela nos permite, através das expiações, pagar uma dívida que a gente cometeu, né, corrigir um erro que a gente fez lá atrás com as nossas próprias mãos. E aí a gente vai tirando lição disso. E ora a gente está navegando em um mar de águas calmas, ora em um mar de águas mais turbulentas, e aí a gente vai tirando a nossa experiência, a nossa evolução. Daí a importância da humildade. Dizendo que o reino dos céus é do simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Um grande exemplo de humildade, novamente, Jesus. No dia conhecido como lava-pé dos apóstolos. Também está no livro Boa Nova, né? Psicografia de Chico, Espírito Humberto de Campos, capítulo 24, se não me engano, aonde Cristo começa a lavar os pezinhos dos apóstolos. E ele chega até Simão Pedro, Simão fala: não, você, mestre, não vai lavar o meu pé. E Jesus Cristo diz: sim, eu vou lavar o seu pé. Se eu não lhe lavar, tu não tens parte comigo. Aí Pedro fala: então, lave os meus pés, também as minhas mãos e também a minha cabeça. Humberto de Campos traz para a gente que naquele momento os apóstolos compreendiam Cristo no seu reino, no reino de Deus, como alguém que governava naquele tempo, como um imperador, e disputavam ali um cargo. Então Jesus Cristo mostra que no reino dele, a mais elevada das criaturas se coloca na mais baixa e serve. Então ele lavou os pés, né, Cristo, o espírito mais inteligente que pisou no nosso planeta, nos dando uma lição naquele momento de humildade. E só os humildes terão condições, né, de adentrar no reino de Deus. Temos um livro de Rodolfo Caligari chamado Sermão da Montanha, onde ele fala que a colocação da humildade de espírito como a primeira das beatitudes parece-nos, pois, não ser meramente fortuita, mas sim proposital, visto que a felicidade futura de cada indivíduo
depende muito do conceito que ele faça de si mesmo. Quem se imagina com perfeita saúde não se preocupa com ela, nem procura um médico para tratá-la. Né? O que a gente falou agora há pouco. Quem está muito bem, né, nunca vai pensar que vai estar mal. Então quem está cheio de saúde não vai se preocupar com a sua saúde, não vai procurar um médico para tratar. Então se eu me considero, em função do meu orgulho, uma pessoa melhor do que as outras, né, eu jamais vou me colocar na posição do outro para compreender o quanto é doloroso estar ali, o quanto é difícil estar precisando pedir uma ajuda, pedir um donativo. Né? Muitas pessoas não têm alguém que lhe escute, por exemplo. E a gente pode fazer a caridade ouvindo essa pessoa. Aquele que se considera sem defeitos, né, perfeito, jamais vai se considerar necessitado, né, carente de um aconselhamento, de algo nesse sentido. Por pobres de espírito, na acepção em que Jesus empregou essas palavras, devem-se entender aqueles que, aspirando à perfeição e comparando com o ideal a ser atingido, o pequenino grau de adiantamento a que chegaram, reconhecem quanto ainda são carentes de espiritualidade. Então veja bem, hoje nós temos condições de vida muito mais amena do que os povos passados, né? Nós criamos facilidades hoje, mas a gente ainda precisa evoluir muito. No final do livro A Gênese Espírita, tem lá, são chegados os tempos, e fica bem nítido, fica bem claro que nós temos condições intelectuais suficientes para habitar um mundo já regenerado, mas ainda não temos condições morais. Então a gente precisa evoluir moralmente. São chegados os tempos, último capítulo da Gênese Espírita. Então, quando a gente se dedica, aplica a nossa vontade a estudar, a aprender, a gente vai vendo, ó, quanta coisa a gente ainda tem a aprender. O quanto é grande o caminho que a gente precisa percorrer para se tornar um espírito puro, um espírito que não necessita mais encarnar. Partindo para a segunda bem-aventurança citada por Cristo: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Por essas palavras, isso agora, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, espinha dorsal do Evangelho, Sermão da Montanha. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento como prelúdio da cura. Então, para todo aquele irmão que compreende que as dores, que as dificuldades, que as limitações físicas, materiais, intelectuais que os afligem hoje são ferramentas que vão alavancar o progresso dele, que ele é o responsável por toda essa dificuldade, quando ele compreender isso, também está no Evangelho segundo o Espiritismo, motivos de resignação. Eu sou responsável pelo mal ou pelo bem que me aflige. Eu sou o semeador. Semeei, né? Arei a terra e agora eu vou colher. Então, a partir do momento que este compreende o porquê dessa dor, ele trabalha nele mesmo. O que eu preciso melhorar para não padecer mais disso? Aí ele começa a receber o consolo. Ele começa a não necessitar mais dessa dor. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofredes, visto que as dores desse mundo são um pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Então imagine só a gente encarnando e desencarnando, padecendo da mesma dificuldade, que é o que acontece com muito de nós. O que acontece mesmo, porque a gente não tirou a lição dessa dor. Aí eu venho tendo encarnações similares.
E eu venho sempre me frustrando com o Criador, com Deus. Eu venho sempre pensando que é um castigo para mim, quando na verdade eu sou o único e responsável por isso. Deus está apenas me ofertando a oportunidade de consertar. E quando eu faço isso pacientemente na Terra, isso me poupa séculos de sofrimento, séculos de encarnações similares a essa. Então, quanto mais a gente aplicar a nossa vontade no nosso processo evolutivo, mais a gente vai deixando de ter essas dores, porque a gente vai compreendendo o lado egoísta que existe em nós, o lado materialista que existe em nós, a gente vai se colocando mais no lugar do outro. Voltando ao livro de Rodolfo, dizem que todos choram, que a humanidade inteira geme sobre o acicate da dor e que esse sofrimento é o preço do pecado introduzido na Terra pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Afirmam outros que as dores e aflições desse mundo são o meio de que Deus se vale para experimentar-nos e aferir a nossa fé, ou para aumentar os nossos méritos, a fim de que maiores sejam nossos gozos no paraíso. Se é assim, porque uns sofrem mais do que os outros, né? Muitas pessoas, muitas crenças religiosas pegam essa frase de Cristo e transformam naquilo que a gente acabou de ver. Só que isso, né, bate de frente, vai sentido a colisão com a ideia de que Cristo nos trouxe de Deus, do que o Espiritismo nos traz de Deus, que Deus é soberanamente bom e justo, né? A gente fez há pouco tempo aqui a palestra sobre a reencarnação, e a gente reencarna graças à bondade do Criador, graças à justiça do Criador. E se Deus é soberanamente bom e justo, para que Ele vai querer que eu tenha uma encarnação de dor e sofrimento, para que eu dê mais valor a um local, né, de graça, de paz? Por que eu vou pagar pelo delito de outras pessoas, né, como Adão e Eva? Cada um paga pelo crime que cometeu, pela falha. Continuando, a concepção de que as misérias dessa vida são decorrências do pecado original ou provações necessárias a todas as almas, para que depois de sua passagem por este mundo, saibam apreciar melhor as alegrias e as doçuras da mansão celestial. Forçoso é convir, não explica essas anomalias e diversidades, e há induzido muitos homens a descrerem por completo da providência, ou seja, da sabedoria suprema com que Deus conduz todas as coisas. Então muitas pessoas se frustram, e aí elas descreem da providência divina, porque realmente, né, a gente habita um mundo de provas e expiações. As nossas encarnações são sempre de muita luta, muito sacrifício. Ora a gente tem uma encarnação de dor, ora de aprendizado, mas sempre de muito esforço de nossa parte. Mas muitos se frustram, porque acham difícil, lembrando que Deus não nos dá um fardo maior do que nós podemos carregar. E aí a gente culpa Deus. Poxa, eu estou numa situação financeira tão difícil. Poxa, eu bati de carro. Poxa, está acontecendo tanta coisa na minha vida. Por que isso está acontecendo comigo? Né? Existem as causas atuais das aflições e as causas passadas das aflições. Então a gente precisa compreender os atributos do Criador para que a gente não dê a Ele características que Ele não tem. Né? Continuando ainda, bem-aventurados que choram. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justas há de ser essa causa. Então as dificuldades que nos acometem, né, tem sempre uma causa.
E Deus é justo, justa há de ser, né, essa causa. Então tem sempre um motivo, sempre algo a nos ensinar, a nos mostrar. Está aí Deus permitindo com que nós consertemos a estrada que a gente mesmo bagunçou, né? Então, se hoje a gente tem condições melhores de vida, não foi porque Deus criou companheiros, né, irmãos na Idade Média ou antes disso em situações de muita dificuldade e hoje nos criou em situações melhores. Não. Hoje criamos essas situações. Deus criou a todos da mesma maneira, simples e ignorantes, partindo do princípio espiritual, caminhando a evolução, até que cada um de nós chegou aqui, nesse ponto da história, nesse tempo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que compreenderam que humildade, bondade, caridade são características fundamentais para que eu herde uma terra renovada. Né? A gente sabe que o planeta Terra está se passando por uma transformação. Ele vai virar um planeta regenerado. Hoje é um planeta de provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem. Mas daqui a pouco ele será um planeta onde o bem predomina sobre o mal. Um tanto diferente. Ainda terá o mal, mas os espíritos que habitam esse planeta darão conotação maior ao bem. Porque, se tornaram mansos, foram evangelizados, estudaram, aplicaram o seu tempo, mesmo que um pouco dele, ao detrimento do seu progresso, a sua própria evolução. Se a gente fizer, né, uma leitura e tentar colocar essa leitura em prática, todo dia, a gente vai estar dando um salto evolutivo muito grande. E às vezes a gente deixa de fazer isso por preguiça. Passamos um dia inteiro assistindo uma série, por exemplo, na Netflix, mas a gente não faz uma leitura de um capítulo nesse dia, que vai nos trazer substancialidade, bases fortes. Novamente o Evangelho segundo o Espiritismo, Sermão do Monte, espinha dorsal, capítulo 9. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês que alguém possa usar para com seus semelhantes, né? Se alguém lhe bater numa face, oferte a outra. Não se paga, né, um mal com o mal. A gente acaba com o mal fazendo bem. É claro, não é fácil, né? Às vezes é doloroso porque a gente tem que se rebaixar, a gente tem que se humilhar, a gente tem que engolir aquilo a seco. Mas Jesus Cristo entendia a caridade, e os Espíritos dizem isso no Livro dos Espíritos, como benevolência para com todos, indulgência para com os outros e perdão das ofensas. Imagine, Simão Pedro foi pescar e os soldados romanos rasgaram a rede de peixe dele. Sei lá, né, pela 100ª vez. E ele vai até Cristo nervoso. Até quando, mestre, isso vai acontecer? O que eu faço? E Jesus Cristo fala com ele, perdoa, mas não uma vez, 70 vezes 7. Na nossa caminhada vão ter companheiros que vão tirar a gente do eixo toda hora, mas eles são uma ferramenta de progresso para nós. A socialização humana é a pedra de toque. Então a gente precisa suportar esse irmão, porque ele vai nos ajudar a crescer e a gente vai estar pagando a dívida que a gente tem com ele. Revista O Reformador, assim, uma revista que tem mais de um centenário, publicação mensal. Tem aqui de 2012, página 30, um artigo escrito por Cecília Rocha, falando sobre a evangelização. A revista é O Mundo de Regeneração. Quando Cristo ensinou que os mansos herdariam a terra, valorizou sobremaneira a capacidade de tolerância e de ajuda mútua que os homens devem cultivar, e que é a base do desenvolvimento da afetividade e do amor ao próximo.
Somente o homem evangelizado será capaz de mudar os parâmetros da sociedade atual e podemos considerar evangelizado o homem de sentimentos elevados e razão esclarecida pelo conhecimento espírita. Razão e sentimento formam, pois, um binômio de maior importância na conquista da espiritualidade maior. Então, a gente precisa exercitar a nossa capacidade de tolerar o outro, de tolerar o próximo, de ser benevolente, de mostrar empatia com qualquer pessoa que chegue perto de nós, de ser agradável. Isso é ser benevolente. E de ser indulgente, entender que ele é desse jeito, porque ele tem um patamar evolutivo dele. Eu tenho o meu jeito. Muitas das vezes ele é mais elevado em alguns quesitos do que eu, outras eu do que ele. Daí a importância da gente estar fazendo esse intercâmbio para que um ensine o outro. Isso é ser indulgente, é compreender e perdoar, sem colocar condições, né? E quando Jesus Cristo fala a Simão Pedro, é a mesma ofensa. Então, você vai perdoar, perdão é um processo. Você vai perdoar agora, amanhã você vai lembrar, daqui 10 minutos você vai lembrar de novo, e você vai perdoar de novo, perdoar, até que o tempo vai se encarregar de apagar, de fazer com que o outro venha até você restituir o que ele te pegou. Porque Deus é soberanamente bom e justo. Já antes de Alexandre Magno, Júlio César em Gengis Khan, assim como depois de Napoleão, Mussolini e Hitler, né? Olha quanta agressividade, quanta violência assolou a Terra. E nós vivemos nesse tempo, promovemos tudo isso. O que vale dizer, desde as mais priscas eras até os nossos dias, aqui, ali e acolá, a violência foi e continua sendo meio utilizado pelos homens para o domínio deste mundo, inclusive dos seres que o habitam, né? A gente está tão habituado a conquistar as coisas através da força. Essa ainda é uma característica, né? Um resquício de um mundo primitivo que a gente traz até hoje em um mundo de provas e expiações, querendo adentrar em um mundo regenerado. Características de seres ainda violentos, que não compreenderam, né? Caridade, benevolência, indulgência e perdão. Até agora, a terra tem sido assambarcada pelos violentos, em dano para os mansos e cordatos. Tempos virão, entretanto, em que as relações humanas dos terrícolas serão bem outras. Sobre o império do amor universal pregado pelo Cristo, cada qual verá em seu semelhante um irmão, cujos direitos lhe cumpre respeitar, e não um adversário contra o qual deva lutar. O egoísmo cederá lugar ao altruísmo, de sorte que todos se auxiliarão mutuamente em suas necessidades. Olha, esse tempo na Terra vai chegar. E se a gente for manso, a gente vai poder estar na Terra renovada. Mas se nós não formos, né, seremos gentilmente conduzidos a um local propício ao nosso estado evolutivo. Porque a Terra, naquela condição, não tem o que nos ofertar mais. Então a gente precisa, né, se esforçar mais, aplicar mais a nossa vontade em ser menos egoísta. Isso vai acontecer paulatinamente, devagarzinho. Não estou dizendo que alguém aqui é egoísta, sim, tá? Mas são características que nós trazemos aí ao longo do tempo, desde, né, de muito tempo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então vamos adentrar em mais um, né? Provavelmente vai ser o último que a gente vai conseguir estudar aqui essa noite. Mais para frente a gente pode fazer a parte 2 desse estudo. Justiça das aflições. Evangelho segundo o Espiritismo, né? De novo, sendo redundante. Sermão do Monte, espinha dorsal do Evangelho, aqui capítulo 5. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra.
Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito, mas então pergunta-se por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Sem coisa alguma haverá feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir. Deixa eu atualizar aqui o meu ponto aqui. Tudo parece sorrir. Aqui entra a justiça, né? Uma das características do Criador. Justiça das aflições. Olha esses questionamentos. Por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Existem duas maneiras da gente sair desses dilemas aqui. Uma é entender que Deus não é soberanamente bom e justo, que Ele cria almas, seres de qualquer maneira. E a outra é a teoria das reencarnações, né? A ideia que o Espiritismo nos traz e que a gente precisa ter mais fé na vida futura. Se eu não tenho nada hoje que justifique o meu mal, certamente eu tenho lá atrás. Eu fiz alguma coisa e preciso hoje recuperar isso. Contemplando o panorama do mundo, estamos já finalizando, tá, pessoal? Contemplando o panorama do mundo, onde os bens e os males se acham tão desigualmente repartidos, muitos há que não compreendem a razão de ser dessas anomalias e chegam a descrer da justiça de Deus. Porque, novamente, né, a gente culpa Deus por algo que o homem faz. A gente culpa Ele, a gente dá características a Ele que Ele não tem. Deus não quer castigar ninguém. Deus quer que a gente seja o ser evoluído, um espírito puro, quer que a gente atinja a perfeição. E vai nos concedendo infinitas oportunidades para isso. Só que a gente vai desperdiçando. A gente encarna com um cronograma reencarnatório e chega aqui e a gente deixa de cumprir isso. A gente vai para a matéria, né? A gente começa a fazer coisas que a gente já vem fazendo há muito tempo. Causas atuais das aflições, né? Capítulo 5, item 4, para esclarecer para a gente as dificuldades de duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente e outras fora dessa vida. Bem direto, bem objetivo. Como eu vou culpar o Criador por algo que eu fiz, né? Se eu não reconheço isso hoje, né? A gente às vezes se pega dizendo, por que, meu Deus? Eu estou passando por isso, eu não mereço isso. Mas ir lá atrás. Às vezes Deus esperou passar um milênio, séculos, para que a gente tenha aquela expiação, para que a gente restitua alguém algo que a gente roubou. Porque se fosse antes, não teríamos condições de suportar essa carga. E Ele espera, e Ele deixa a gente pagar isso parcelado. Mas só que a gente tem que arregaçar as nossas mangas, né? Semear uma semente, arar o campo. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder? Essas são características atuais das nossas patologias, das nossas dificuldades, coisas que a gente fazem hoje, que vêm e já se refletem hoje mesmo. Quantos homens caem por sua própria culpa, são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, se arruinam por falta de ordem? Quantas uniões desgraçadas porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade nas quais o coração não tomou parte alguma, né? Quantos casamentos são feitos olhando, né, o lado financeiro?
quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Se a gente olhasse com calma a situação, às vezes uma briga de trânsito, alguém bateu no carro, nervoso, quero logo brigar. Se eu fosse com calma, né? Muitas pessoas perdem a vida por agirem assim. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança, dos excessos de todo gênero, da glutinaria? Se eu tomo muita Coca-Cola, certamente em algum momento a minha pressão vai subir, né? Se eu como uma carninha muito salgada, minha pressão vai subir. Isso pode me gerar um infarto. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Então são coisas que já se refletem na vida atual. E caminhando para o nosso fim, causas passadas das nossas aflições, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, né, pessoas que nascem já com limitações físicas que dificultam eles trabalharem para adquirir o seu próprio provento, pagar suas contas do dia a dia. A idiotia, né, pessoas que nascem com limitações intelectuais, que talvez no passado usaram toda a sua inteligência para o mal. O cretinismo, dentre outras tantas coisas. De fato, se tivéssemos uma só existência, a doutrinação do mestre seria um engodo. À luz da reencarnação, entretanto, as diferenças sociais, como de resto todas as desigualdades que tanto ofendem as almas sensíveis e perquiridoras, não se constituem expressões do arbítrio divino. São agentes de progresso e preenchem transitoriamente uma necessidade na economia da evolução individual e coletiva. Então, meus irmãos, que a gente possa tirar uma lição das nossas dificuldades, que a gente possa, né, a ideia desse trabalho é compreender que a gente tem um conteúdo muito facilitado hoje, a gente tem tanta coisa para estudar. Se você vê em apenas 3 capítulos do Evangelho de Mateus, 5, 6 e 7, na verdade, em apenas um, que foi o 5, tá? As bem-aventuranças, que tem aqui, né, a chave para que a gente possa progredir, para que a gente possa evoluir. E a gente precisa ter vontade de estudar, a gente precisa ler um versículo, debate em casa com a família, né? O Evangelho, o estudo do Evangelho no lar, ele é justamente para isso, para que a gente possa nos evangelizar e evangelizar os companheiros que nos seguem. Dentro de um processo obsessivo, por exemplo, eles vão estar participando, vão estar ouvindo, e às vezes com 2, 3, 4, 6 anos de estudo do Evangelho no lar, eles vão decidir por conta própria nos deixar seguir, porque eles se evangelizaram. Então que a gente possa se esforçar cada vez mais para aprender, para crescer, para evoluir. Tenham todos uma excelente noite, fiquem com a paz de Jesus.